Quem acredita aqui que Deus ele tem promessas para nós? Amém ou não amém? Amém ou não amém, gente? Deus tem promessa para a gente? Deus tem promessa para a gente, tanto como igreja. Deus tem promessa para a gente, tanto como filhos. Até mesmo sermos filhos é o cumprimento de uma das promessas de Deus. Então Deus ele tem promessa para a gente, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro, e nós sabemos que Ele vai cumprir cada uma dessas promessas. Deus tem promessas para a gente individual. Deus fala conosco individualmente e Deus abençoa a nossa vida também individualmente. Em meio às orações, em meio à sua intimidade, Deus ele fala com você. Através de outras pessoas, de profetas, Deus ele fala com você. Então Deus ele tem promessa para nós e eu quero hoje se firmar dentro das promessas bíblicas. Eu quero me firmar dentro das promessas bíblicas para que a gente possa basear aqui exatamente aquilo que Deus vai falar conosco nesta noite. Eu tenho certeza que a sua vida, ela realmente vai ter uma grande mudança depois desses 3 dias de mensagem. Porque, baseado naquilo que o próprio Everton falou aqui, às vezes a gente acaba caindo no esquecimento, simplesmente no esquecimento daquilo que Deus ele já fez por nós. De como Ele usou pessoas para nossas vidas. De como Ele nos abençoou. Às vezes simplesmente cai no esquecimento. A gente esquece do que Deus tem como promessa para nossas vidas. Deus promete perdoar os nossos pecados, Deus, Ele nos promete nos livrar de todas as dificuldades, de todas as circunstâncias difíceis. Deus promete que o seu Espírito Santo, Ele vai nos guiar para que a gente possa ter uma vida tranquila, saudável diante dEle, uma bela vida espiritual diante dEle. Deus nos promete livramento, Deus nos promete eternidade, Deus nos promete ser livre de todo pecado. E Deus nos promete vivermos com Ele eternamente. E eu quero ler aqui alguns versículos para que eu possa... Eu tive na semana passada, agora, né? Na quarta-feira, em Niterói, lá com o Eliseu, na base lá com o Eliseu. E eu pude ministrar em cima do mesmo versículo de forma diferente. É dentro dessa visão que eu quero trazer aqui para vocês. É dentro dessa visão. Se nós praticarmos o que foi ensinado aqui, certamente você vai ver tudo que você colocar as mãos mudar da água para o vinho. E eu não estou falando de forma como varinha de condom, como eu costumo dizer, mas simplesmente por causa do poder de Deus. Por causa do poder de Deus. Então vem comigo. Números 23, 19. Eu vou ler alguns versículos, depois eu vou parar em alguns. Qual o versículo da base da mensagem? São todos eles. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Então todas as promessas de Deus serão cumpridas nas nossas vidas. Pois o Filho de Deus, outro versículo, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo,
Não foi sim e não. Cara, esse versículo aqui é tremendo. Toninho, cadê o Toninho? Abaixa um pouquinho para mim, por favor, Toninho. Tá meio alto aqui para mim. Show. Vou ler de novo. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim, por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Olha o que ele está dizendo aqui, preste atenção. Com Deus não há sim e não. Baseado em quê? Porque existe o sim e o não de Deus. Mas por que está sendo dito em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 19 e 20, apóstolo Paulo está dizendo que não existe sim e não. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que não existe o sim e depois existe o não. Ou existe o não e depois existe o sim. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Amém? Então, por isso que só existe o sim nas promessas que são de Deus. Só existe o sim. Presta bastante atenção nisso. Então, tudo que tem, Everton, nas Escrituras, segundo a palavra de Deus, baseada em sua promessa, só existe o sim para aquilo ali. Não existe o não. Não existe o não. Mas como assim? Mas não existe o não quando a gente está orando? Sim, existe o não quando a gente ora. Existe o não quando a gente quer algo que é simplesmente nosso. Mas baseado na Escritura, é sempre o sim. Porque já foi dito, já foi prometido. Então, ele fala assim, olha, eu enviarei o Consolador. Aí, de repente, ele fala, olha só, sabe, eu estava pensando bem aqui, eu não vou enviar mais não. Está pegando a visão? O Consolador era uma promessa. Então, ele envia o Consolador, porque ele prometeu que enviaria o Consolador. Então, ele envia o Espírito Santo. Estão lá todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio sobre eles. Está entendendo? Então a promessa se cumpre no dia de Pentecostes. Então tudo que é promessa de Deus vai se cumprir. Por isso só existe o sim baseado em suas promessas. Não existe não. O que está escrito, o que já está prometido, ele vai cumprir. Vou ler mais um com você. Preste atenção. Josué 21, 45. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Entende a passagem do apóstolo Paulo? Todas se cumpriram. Então, tudo que está nas Escrituras ao nosso favor, a favor de Israel, a favor da igreja, vai se cumprir. Todas as promessas. Hebreus. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10, 23. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Presta atenção nisso. Mantenha-se firme no que você prega. Mantenha-se firme no que você anuncia. Pois aquele que prometeu, ele é fiel.
Aquele que prometeu, ele é fiel. Ele vai cumprir. Eu preciso demorar um pouquinho aqui para que a gente possa consolidar isso no coração, entendeu? Josué 23:14. Agora estão prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor, seu Deus, fez deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram. De novo, nenhuma delas falhou. Você vai pegar zilhões de versículos assim. Todas as promessas se cumpriram. Deixa eu fazer uma pergunta, antes de dar continuidade. Será que Deus também não vai cumprir na nossa vida? Tudo que já está prometido a nosso respeito? Se Ele cumpriu tudo até aqui, por que Ele não vai continuar cumprindo? Alguma das suas promessas. Darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Ezequiel 36:26. É uma promessa sim ou não, gente? Mas outro, agora direcionado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purifica de toda justiça. Ele perdoa os nossos pecados, sim ou não, gente? Sim. Ok, Ele perdoa. O meu Deus, versículo que a gente acabou de ler, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus supre as necessidades, sim ou não, gente? Sim, Deus supre. Ok. Ok. Então vamos lá. Último versículo. Última passagem. Para a gente entrar onde a gente precisa entrar. Tu és o Senhor. Neemias 9, versículo 7 e 8. Espera aí, vou ler outro. Eu vou ler outro, que vou ler logo o último. Gálatas 3,16. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, no plural, como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Gálatas 3,16. Gálatas 3,16 diz que a promessa, ela veio através de Abraão, mas para que a gente pudesse herdar a promessa, a gente precisava de Cristo. Porque a promessa seria dada ao seu descendente, e foi Cristo. Então, quando Cristo morre e ressuscita, Ele nos faz não apenas herdeiro, mas co-herdeiro com Ele. Então, a gente herda todas as promessas que foram feitas para Abraão e para Israel. Cara, por que eu li tudo isso daqui? Para a gente voltar lá em Marcos 11:24. Agora sim, abra sua Bíblia em Marcos 11:24. Por favor. Só por esse motivo.
Portanto vos digo que tudo que orando pedirdes, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Portanto vos digo que tudo que orando pedirdes, crede que o recebereis e tê-lo-eis. É uma promessa, sim ou não? Ué, ficou mais devagar agora. Sim, é sim. É uma promessa, sim ou não? Sim. Ela se cumpre nas nossas vidas, sim ou não? Sim. Sabe o que é sabe qual é o lance aqui? Vou te falar uma grande verdade. Vou tentar ser extremamente verdadeiro com vocês agora. Eu estava conversando isso com o pastor Márcio, que era já a ministração para domingo, para hoje. Então, tudo que eu pedir orando, e se eu creio que eu já recebi, eu tenho, então eu terei tudo, repete comigo, então eu terei tudo o quê? Que eu pedi. Em que momento que Jesus fala isso? Ele passa por uma figueira, já estava no tempo de dar figo, mas ela não tinha figo. Ele amaldiçoa a figueira. Não foi de imediato que aquela figueira, vamos botar assim na minha visão, né? Ela murchou. Quando eles passaram no outro dia, eles viram que a figueira estava seca. E eles falaram, se cumpriu o que Jesus disse. Por que se cumpriu? Porque ele se utilizou daquilo que ele prometeu para a gente. Ele libera uma palavra sobre a figueira de maldição. E se cumpre exatamente aquilo que ele falou. Fazemos isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Nós somos muito mais mestres em amaldiçoar do que abençoar. É muito fácil, no decorrer do dia, amaldiçoarmos o nosso dia, a nossa vida, o nosso trabalho. É muito fácil. Muito fácil. É muito fácil fazermos como aquele personagem que nós conhecemos. Eu não sei agora. Eu vou falar assim mesmo. É muito fácil a gente fazer igual aquele personagem que nós conhecemos. Merda de vida! É ou não é? Alguns vão conhecer esse personagem. O dia inteiro amaldiçoando a vida, a sua própria vida e a vida do outro. Não presta, não sabe fazer, não sabe como é. E aí você pensa que não vai acontecer, por que não vai acontecer? Se isso é uma promessa bíblica. Vai se cumprir, filho, porque é uma promessa. Amaldiçoa os filhos, amaldiçoa o trabalho, amaldiçoa os pais, amaldiçoa o dia, amaldiçoa a comida.
Enquanto a Bíblia nos ensina a ser grato, nós estamos vivendo para abrir a boca e amaldiçoar coisas. Por que a gente acha que não vai se cumprir? Vai se cumprir, porque é uma promessa bíblica. E todas as promessas bíblicas se cumpriram. Então, quando Jesus ele amaldiçoou a figueira e eles veem no dia seguinte que a palavra de Jesus se cumpriu, então Jesus olha para eles e fala: olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para esse monte: erga-te, lança-te no mar, e ele vai te obedecer. Entende? Então, se você tiver fé o suficiente, vai obedecer. A fé, ela não é movida por sentimentos, mas quando se utiliza de fé, também vem sentimentos. Preste atenção no que eu falei. Você não precisa de sentimento para crer. Você não precisa. Mas quando você crê, vem sentimentos. Logo depois, é depois. O sentimento baseado em uma maldição é raiva, é ódio, é rancor, é mágoa. É por isso que se cumpre. É bíblico. O que eu prego agora aqui é bíblico. Vai se cumprir. Então, baseado no meu dia, baseado na vida que eu levo, vai ser totalmente determinante para os meus dias posteriores, para os meus próximos dias. E o que eu falo para você aqui, eu falo baseado na Bíblia e também falo por experiência. O esforço que nós fazemos para atrair algo ruim para a nossa vida é o mesmo esforço que a gente faz para trazer algo bom, cara. O problema é que na maioria das vezes a gente quer atrair algo ruim e não bom. Nós saímos, ao invés de mandar um abraço, um beijo para Deus, um dia já vou trabalhar de novo, mais uma vez, no raio desse emprego. Vê se não é assim. Mas quando estava desempregado, meu Deus, estou tanto tempo em casa parado, não aguento mais, Senhor. Quando o serviço vem, amaldiçoa. Nós somos mestres em transformarmos bênção em maldição. Mestres, através do poder da palavra. Através do poder da palavra. Então, o que eu preciso fazer, pastor? Nós precisamos mudar a nossa linguagem do dia a dia. Nós precisamos mudar. A gente precisa acordar e, ainda que você tenha dormido chateado, acordar extremamente grato porque você acordou. Olha, presta atenção nisso. Não falta para a gente oportunidade para agradecer a Deus pela graça e pela misericórdia. Você enxerga, você vê, você anda, você come, você bebe, você estuda, você trabalha. Quantas são as pessoas que nada disso têm e acordam extremamente gratos? Então, quando Cristo vai ensinar aos discípulos sobre fé, ele começa falando de maldição. Ele começa falando de maldição, olha só. E a figueira secou. Ué, não deveria secar?
Mas é lógico que secou, porque foi dito, foi falado. E foi falado no calor, aonde foi gerado até mesmo emoções. Então, obviamente, aquilo que foi dito se cumpre. Aí a gente costuma dizer assim, não, mas eu não falei do meu coração, não. Não. A Bíblia fala que a Bíblia diz que a gente fala do que o nosso coração ele está cheio. Então, como não foi do coração? É por isso que o caminho da fé, ela se esbarra muito com o perdão, que é onde a gente leu os versículos posteriores, 25 e 26, no domingo passado. Ele se esbarra muito com o perdão. Porque se a mágoa estiver dentro do nosso coração, dificilmente nós conseguimos andar, caminhar, ir à frente, seguir, continuar conquistando. Porque os sentimentos dentro de nós, eles são ruins. Então a gente precisa ser limpo de dentro para fora. Para continuar a prosperar, a conquistar, a ser sustentado. Por quê? Porque isso são promessas de Deus. São promessas de Deus. A promessa de Deus se cumpre em nós através de Jesus. As promessas de Deus, elas estão valendo até esse momento aqui. Eu quero te dar boa notícia agora. Vou te dar boa notícia agora. Então, se ele disse para a figueira que ela estaria seca e assim ela esteve no dia seguinte, então, isso quer dizer que o versículo 24, ele é extremamente verdadeiro. Que tudo que eu pedirdes, orando, crer que eu já recebi, então eu tê-lo-eis. Então eu tenho. O que eu preciso ver? Eu preciso ver que já está acontecendo, viver como se já tivesse acontecido, para que realmente eu possa receber em meus braços. Isso é fé. Então, se a promessa se cumpre para uma palavra lançada de forma a amaldiçoar a outro, então também se cumpre como uma palavra lançada para abençoar a outro. Ela se cumpre. Então, qual que tem que ser o nosso exercício diário? Não é um exercício semanal, mensal, não. É um exercício diário. Viver por fé. Confessando, vendo, confessando a palavra e recebendo. Vendo, confessando a palavra e recebendo. Vendo, confessando a palavra e recebendo. Como que tem que ser esse exercício? Diário. Isto é o exercício diário. Então, dessa maneira, você vai ver Deus cumprindo todas as promessas dele na sua vida. E não importa o que seja, porque se você estudar essa passagem aqui, porque as pessoas dão muito desculpa em cima de um monte de coisa, poucos são que falam que está no literal. Poucos. Outros vão falar, não, mas olha só, se você pedir segundo a vontade de Deus, porque existe um versículo que fala isso. Mas ele está dentro de um outro contexto, não está dentro desse contexto. Esse contexto aqui fala de fé. Mas olha só, não é bem assim, porque depende do que vai pedir. Então,
Quando Jesus amaldiçoou a figueira, não era para a figueira ser amaldiçoada. É porque eles pensam assim, mas então, se eu falar uma palavra de maldição, é bem provável de acontecer. Porque ao longo da vida é assim. Ao longo da vida é assim. Normalmente nós somos aquilo que já foi profetizado lá atrás. Se no meio do caminho você não quebrar com todas as palavras de maldição que foi liberada para você há anos atrás, através de seus pais, avós, tios ou qualquer outra coisa, é bem provável de você viver conforme eles profetizavam para a sua vida. Então o que precisa ser feito? Essas palavras elas precisam ser quebradas. E mudar o quadro da minha vida. Então, se é verdade, Marcos 11, 24, por que nós ainda não estamos treinando essa fé? Treinar, pastor? Treinar. Por que a gente ainda não está fazendo isso acontecer todos os dias? Vendo, confessando e recebendo. Por que a gente não está fazendo isso? A gente sabe que algumas coisas acontecem em meio à nossa vida que a gente não quer acontecer, não quer que aconteça, mas acontece. E aí no meio do caminho, Deus te mostra assim, olha, você precisa tanto perdoar quanto liberar perdão para você poder ser perdoado. Porque isso é bíblico. Se você não perdoa, então Deus também não te perdoa. Isso é bíblico. E a maioria das vezes, as coisas não acontecem porque você programa. Você não programa as coisas ruins acontecer. Essa não é a tua programação, mas elas acontecem. Aí no meio do caminho, você como um homem de Deus ou como uma mulher de Deus, entende o que precisa ser feito. E aí o que você faz por você conhecer a Bíblia? O que você faz, gente? É igual estudo, né? Perdoa. Você simplesmente perdoa. Por quê? Porque está escrito. Você pede perdão e perdoa as pessoas. Porque está escrito e acabou, ponto final. Por que você faz isso? Porque você crê nisso. Porque você crê nisso. A gente está ministrando agora aqui. E se no final tiver o apelo e a gente falar assim, olha, vem aqui na frente, levanta o seu braço aí na cadeira, e você fizer isso, ou vir aqui na frente e receber a Cristo, por que você está fazendo isso? Porque você está crendo nisso. Que ao aceitar Jesus, você será salvo. Então você faz isso. Isso tudo é por meio da fé, é porque você acredita nisso. Marcos 11, 24, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você precisa pedir, você precisa receber e você precisa ter. Você precisa praticar isso ao longo da sua vida. E você vai ver diversas conquistas chegando sobre você. E aí eu quero entrar aqui caminhando para o fim. No que eu estava falando para você, que eu conversei com o pastor Márcio. Porque muitas das vezes a gente não age dessa fé, com essa fé, perdão. Não age desse jeito com essa fé. Simples. Eu vou apresentar para vocês aqui alguns fatores. Um deles é, você não acredita. Simples. Outro, você também não acredita que isso é para você. Outro, pelo motivo de você ser cristão,
Então, você não pensa em riqueza, você não pensa em prosperidade, você não pensa em ganhar mais. Por quê? Porque isso pode te corromper. Mas quem disse isso? Ao longo do tempo, a gente foi sendo ensinado assim. Eu vou me corromper. Mas o dinheiro é a raiz de todos os males. Sim, o amor a ele. Mas a Bíblia não diz assim, olha, seja fiel no pouco. Porque subentende que quando as pessoas é fiel em pouco que tem, provavelmente ela vai ser fiel no muito. Não tem andado em fidelidade no que você tem na mão agora? Então deixa Deus te abençoar. Então deixa Deus abençoar você, deixa Deus abrir a porta, deixa Deus te colocar em lugares mais altos, deixa Deus trazer as conquistas necessárias para a sua vida. Abraça isso, receba isso, porque também é para você. Nós lemos na semana passada, se sofremos com Cristo, nós também vamos viver a glória de Cristo. Então tudo que é nosso e ponto final. Então é tudo baseado naquilo que você acredita. E se você acredita que você não consegue, por exemplo, mudar o trabalho, mudar o serviço, fazer uma faculdade, estudar ou algo parecido, você não vai conseguir. Mas se você coloca de forma extremamente determinada, olha, eu vou conseguir, eu vou passar, ano que vem eu estou dentro de um colégio, dentro de uma prefeitura, dentro do estado, dentro daquilo que é federal, das instituições federais, eu vou passar em concurso. Então tu vai passar em concurso. Eu vou conquistar os melhores trabalhos, eu vou fazer a melhor faculdade. Então tu vai fazer a melhor faculdade, vai ser o melhor profissional. Você se vê nisso. Qual é o exercício de fé que Deus faz com a gente? Vou te falar qual é o exercício de fé e vou te provar dentro da Bíblia. Uma vez eu estava na casa do pastor Marcelo. A gente estava fazendo uma campanha de oração, porque a gente estava ministrando principalmente para a Tânia, para a Taninha. Ela não era convertida ainda. E ali aconteceu um monte de milagres naquela campanha ali. Um monte. E um deles, uma pastora que estava lá, ela falou assim para mim: Diácono Wagner, eu era diácono, Deus está mostrando aqui para mim que Ele está te ungindo agora como pastor. E dentro de mim, eu falei assim, dentro de mim, eu falei, pô, isso é impossível, cara, tá maluco, eu pastor, e aquele riso de deboche, tá entendendo? Tipo, isso é impossível acontecer. Impossível. E aí ela falou assim para mim: você pode estar rindo agora por dentro. Maluquice é essa, pô? Hein? Você pode estar rindo agora por dentro, mas Deus está te ungindo como pastor. O que Deus fez comigo? Me fez me ver como pastor. Exatamente assim. Eu comecei a me ver como pastor. Não era algo que eu queria ser pastor, mas eu consegui agora me ver. Falei, cara, será que Deus falou isso mesmo comigo? Eu conseguia me ver agora. Eu conseguia me ver. Deus nos leva a esse exercício quando profetiza sobre a sua vida. Vê se não foi assim contigo. Quando você conquistou o seu carro, eu estava... na época que eu fui para comprar a Doblô, a missionária falou: olha, te vejo dentro de um carro prata grande. E como eu queria ter uma Doblô, eu falei: é uma Doblô prata. Deus te faz ver a parada, Deus te faz ver o negócio, Ele te faz ver. Esse é o exercício de Deus para a gente. Quando Ele profetiza
quando Ele usa uma pessoa e quando Ele fala contigo, Ele te faz ver. Eu lembro, eu preciso contar mais alguns só, calma. Eu estava ministrando aí, logo assim que eu me converti, eu contava as vezes que eu ministrava. Logo assim que eu me converti, eu era muito novo convertido e bobo. E eu contei, caramba, já preguei 2 vezes na igreja. Novo convertido. Caramba, preguei 3 vezes na igreja. Aí teve uma vez que acho que a gente pregou lá no Pastor Paulo, que era a consagração. A consagração era congregação. Caramba, preguei 4 vezes. Aí eu falei com o irmão nosso, que é pastor hoje, que é o Neto, Netinho. Falei, cara, já preguei 6 vezes na igreja. O Netinho já era muito mais tempo de igreja, né? Apesar dele ser mais novo. Aí ele falou assim, cara, tu vai perder a conta de quantas vezes você pregou. Tu acha que tu vai contar isso até que número? Aí o que Deus começou a me mostrar? Durante os cultos, eu pregando de gola polo, blusa comum, palestrando, e a gente andava de gravata, andava de blusão, andava de terno, e eu falava assim, pô, não é possível, não é Deus, cara. É óbvio que eu perdi as contas de quantas vezes eu ministrei na minha vida. E Deus mostrou para mim a primeira vez que eu preguei de gola polo. Aí você fala, pô, isso não tem nada a ver. Tem a ver, porque Deus estava me vendo, estava me mostrando lá atrás, olha, tu vai pregar várias vezes e ainda vai ser assim, ó. Desse jeito aqui. Eu conseguia me ver. Eu conseguia me ver. Isso é exercício de Deus. Vou te levar para dentro da Bíblia para tu não pensar que isso é coisa da cabeça do pastor. Abraão, vai para fora aí da tenda, Abraão. Olha para o céu. O que tu está vendo? Muita estrela. Conta elas aí. Não dá para contar, não. Assim vai ser a sua descendência, Abraão. Então Deus nos faz ver, cara, para a gente poder exercitar a nossa fé. E a gente começa a se ver naquilo. Então, Abraão, que não tinha filho nenhum, agora ele se vê como pai de multidões. Não tinha nenhum filho. E assim é com todos dentro da Bíblia. Com todos. Assim é com todos nós também. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Repito, não é semanalmente, não é mensalmente, é todo dia. Todo dia, acorda e seja grato. Acorda e agradeça a Deus. Acorda e agradeça a Deus por mais um dia de vida. Acorda e agradeça a Deus por aquilo que você já está vendo, mas não está na tua mão ainda, mas você já recebeu. Obrigado pela minha casa própria, obrigado pelo meu carro, obrigado pela saúde, obrigado pela minha família, obrigado pelos meus filhos, obrigado pela faculdade do meu filho, obrigado pelo estudo do meu filho, obrigado pelo trabalho do meu filho, e o filho só tem 5 anos. É isso. Então você está vendo tudo. Você já está vendo todas as coisas acontecerem e você está praticando e se utilizando da fé. E espera, porque vai se cumprir. Porque todas as coisas que foram ditas na Bíblia, nenhuma delas falharam. Todas se cumpriram na vida de Israel, todas se cumprem na vida da igreja, todas se cumprem na tua vida, todas se cumprem na nossa vida. Nenhuma delas vão ser falha, nenhuma delas vão deixar de ser cumpridas.
Aleluia. Por que não, pastor? Porque Deus cumpriu tudo. Todas elas Deus cumpriu. E o que eu ministro hoje é bíblico. Se veja nisso. Olha, quer fazer um exercício de fé? Vai para o mais impossível. Porque no dia que acontecer, tu vai falar assim, foi Deus, porque eu não tinha condições de ter nada disso. Foi Deus que fez, foi Deus que me levou, foi Deus que deu. Entra num exercício de fé todos os dias. E você vai ver a engrenagem rodar de uma forma muito forte. Parecia que estava tudo parado e começa a andar de novo. E começa a andar de novo, mas você precisa se ver assim. Você precisa se ver desse jeito. E você vai ver Deus cumprindo todas as coisas. Existe tempo de chorar, existe, querido, mas também existe o tempo da alegria. Então se alegre muito em Deus. Se alegre muito em Deus. Porque é isso que Deus quer que você viva. Esse é o exercício da fé. Isso é o que Deus quer para a sua vida, biblicamente falando. Deixa eu orar com você. Vamos ficar de pé. A Bíblia, ela é verdadeira. Amém ou não amém? O que está escrito foi tudo inspirado por Deus, sim ou não? A gente vai adorar aqui. E eu vou ler aqui alguns versículos. Eu queria que você orasse. E que você começasse a exercitar a sua fé. Olha, crie um plano de fé. Faça um cronograma teu. Crie um cronograma de coisas que você está orando e de algumas coisas que você está pedindo a Deus. E pode aguardar, dê tempo àquilo ali, coloque tempo, coloque datas. E você vai ver cada uma delas se cumprindo. E quando as pessoas te perguntarem, você vai dar uma de maluco, porque aquilo não está sobre a tua mão ainda, mas você vai responder como se tivesse. Pô, mas tu é doido? Eu sou doido. A grande verdade é que as pessoas já não nos vê dessa forma. Elas já nos vê desse jeito. Somos malucos, somos fanáticos, somos crentão. Então não importa como elas estão te vendo agora. Não importa. A grande verdade é que daqui a um tempo, ninguém vai mais lembrar de você. As pessoas podem te perseguir hoje, podem falar de você hoje, mas isso também não importa. Se você der uma de doido, também não importa. Porque vai passar um tempo, você vai cair no esquecimento. Se eu te perguntar o nome do teu avô, talvez você já não lembre. Se eu te perguntar o nome do bisavô, meu Deus!
Tu vai falar, cara, tu tá doido, como é que eu vou saber o nome do meu bisavô? Se eu te perguntar o que eles fizeram, nossa! Jesus! Sabe por quê? Porque passaram, irmão. E eu posso te falar, nós vamos passar também. Vai chegar um dia que ninguém vai lembrar da gente aqui. O único que nunca vai se esquecer de nós se chama o Eterno, Deus, o Todo-Poderoso, o Jeová Rafá, o general dos generais. Esse nunca vai nos esquecer. Nunca. Mas as pessoas, elas vão esquecer da gente. É como se nós nunca tivéssemos existido. Então, na moral, na boa, viva o melhor de Deus nessa terra agora, nesse momento, hoje. Acorda amanhã, felizão, amarradão. Deus, obrigado pela vida que tu me deste. Deus, obrigado pela minha família. Obrigado pelos meus bens. Começa a orar a Deus pirado, porque ainda há tempo para acontecer muitos milagres na tua vida. Viva agora, viva hoje. Deixa o dia de amanhã para amanhã. Deixa o depois para depois.